No início da década de 80 começou a se construir a malha do metrô do Recife, né? Então essa malha ela foi implantada seguindo a orientação das antigas linhas que partiam daqui. Então já havia um sistema de trens urbanos consolidado aqui na região metropolitana, né? Partindo do Recife para São Lourenço, para Jaboatão, Camaragibe, Cabo. E diante do aumento de demanda era necessário que se construísse ou que se modernizasse o sistema. Foi então construído o metrô. Foi então criado o Museu do Trem, né? Uma iniciativa da Rede Ferroviária Federal, né? E do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, que é a atual Fundação Joaquim Nabuco. Então, dois nomes de destaque nessa iniciativa são o Emerson Jatobá, que na época era o superintendente da Refesa aqui em Pernambuco, e o próprio Gilberto Freire. Então há essa articulação para a criação de um centro para a preservação da memória ferroviária de Pernambuco. Então foi organizada a primeira exposição, inaugurada em outubro de 1972. Havia então a convivência entre a função da estação ferroviária, que permanecia, e o museu. Em 83, então, a estação ela é fechada, né, para a construção do metrô do Recife, e o museu ele é temporariamente fechado também, né, por conta das modificações na estrutura, reaberto já ainda no início da década de 80 e permanecendo como museu, mas agora a estação tinha outra função, que era de acesso ao metrô do Recife, né? Então as pessoas não mais embarcavam na estação central, mas elas passavam por dentro da estação central, pela antiga área de embarque e desembarque, e seguiam até a estação Recife. Essa configuração ela permaneceu até 2008, né, quando o prédio é novamente fechado, para uma outra reforma e restauro, né, sendo essa a mais recente. Então o museu ele passa a ter uma nova configuração, abrangendo todo o prédio, né, e esse acesso, né, com a reabertura do museu, já em 2014, ele é fechado. Essa comunicação entre o museu e o metrô. Então hoje o museu aqui do Recife, o Museu do Trem do Recife, ele cumpre uma função de importância na guarda da memória ferroviária nacional, se configurando como um dos principais centros de preservação da memória ferroviária no Brasil, né, com um acervo de mais de 600 peças e uma visitação que em quase 6 anos de funcionamento já ultrapassou os 180 mil visitantes. Apesar de não ter esse acesso hoje aberto, direto da estação do Museu do Trem para a estação do metrô, o museu ele permaneceu gratuito, né, como uma política de atrair os visitantes, né, aqueles que desejam se dirigir para o museu, né, que não apenas passem pelo museu, mas que venham e de fato com o intuito de querer conhecer, né, o conteúdo que aqui é oferecido e vivenciar essa memória ferroviária, né, ao longo da nossa exposição. No processo de desativação da malha das linhas de trem aqui em Pernambuco, muitas locomotivas e vagões eles foram sucateados e foram de fato extintos, pode-se dizer. As locomotivas a vapor, né, elas foram substituídas já na década de 70, né, por completo pela tração a diesel, pelas locomotivas a diesel, e elas sumindo do cenário dos transportes, né, elas também foram sendo cortadas, vendidas como ferro, com exceção de algumas que hoje se encontram preservadas, como é o caso das que hoje compõem o acervo do Museu do Trem. O Museu do Trem ele recebia, antes da pandemia, uma média de 80 a 100 visitantes por dia, né? Então, nessa reabertura, né, que se deu em setembro de 2020, né, o museu ele passou a contar, também por conta do horário reduzido, né, também do receio de alguns visitantes, com um público médio de 30 a 50 pessoas por dia, né? Então o museu ele recentemente ultrapassou os 180 mil visitantes, né, desde a reabertura, em dezembro de 2014, né, e hoje é um dos equipamentos culturais da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco mais visitados.
ele tem uma característica interessante, que boa parte desse público ele não tem assim o costume de visitar museus, né? A gente vê turistas, mas não tantos. Muitas vezes são pessoas que estão por aqui no centro, alguns fazendo compras e decidem então conhecer ou acham curioso o prédio e vêm conhecer o que é que tem por dentro, qual é o conteúdo, né? Então muitos se maravilham, se identificam com o conteúdo e acabam desenvolvendo esse hábito de visitar museus, né? Visitam o Museu do Trem e se interessam por conhecer outros espaços semelhantes que a gente tem aqui na capital. Então, além desse público que ele é majoritariamente da região metropolitana do Recife, temos também o público do interior do estado, né? O público de turistas nacionais e, em menor número, o público estrangeiro, né? Em tempos normais, fora de pandemia, o museu também recebe os grupos escolares, né, de centros sociais, de universidades e de escolas técnicas também, que chegam a visitar o nosso espaço. Apesar da nossa grande visitação, né, considerável visitação, o Museu do Trem ele ainda carece de uma maior divulgação entre a população. Então muita gente que vem aqui, né, e muita gente que passa em frente à antiga Estação Central, hoje casa do Museu do Trem, desconhece, né, a existência do museu e muitos até não entendem o que significaria o termo museu. Então cada um acaba vivenciando de uma forma diferente. Esse público ele vem interessado em conhecer o que é que foi a ferrovia, o que é que ela representou para Pernambuco, né? Ou até basicamente ter uma noção ou visualizar as gigantes de aço, que são as locomotivas, enfim. Mas de fato, muitos ainda desconhecem o espaço do museu. Boa parte do nosso público, né, ele de fato não tem essa cultura de visitar museus, né? Como falei, às vezes não se sabe nem o significado, enfim, da palavra museu. Mas ao visitar o Museu do Trem, ele se sente convidado a visitar outros espaços, outros equipamentos semelhantes, né? Há sim uma relação ainda que precisa ser trabalhada no sentido de aproximar-se desse público mais imediato, né? Que hoje é o principal público aqui do equipamento, né? Mas é necessário mais ações de comunicação com essas pessoas que estão no entorno do museu. É necessário ações educacionais que desmistifiquem, né, a ideia de museu, que ainda hoje é visto muito de uma maneira como se fosse algo para a elite, né? Claro que isso no Museu do Trem, né, essa relação no próprio cotidiano ela é desconstruída, uma vez que esse público mais de outras classes, não apenas a classe média alta, vem visitar o museu. Mas ainda é necessária essa aproximação. E isso aí poderia ser feito com ações de comunicação, principalmente, né? E uma comunicação que chegasse a essas pessoas, né? Que não se isolasse a apenas alguma parcela da população. A Estação Central ela foi projetada pelo arquiteto mineiro Herculano Ramos, né? E construída em 1888 e ela traz, né, traços, né, neoclássicos, enfim, uma série de inspirações, né, em seu estilo eclético, né. Então, ela é composta por elementos de ferro, né, isso é uma marca do século XIX, a arquitetura do ferro, né, que empregava o ferro em vitrais, janelas, portas, na própria estrutura da estação, né, e também nos ornamentos, né? Então, hoje o prédio ele conta com arpias, né, que seriam aves mitológicas, que se localizam, são 8 dessas aves que se localizam na parte superior das torres da estação, né? São como se fossem protetoras, né, do prédio. E além dessas, seres mitológicos, né, que são os grifos, né, que se localizam na parte do térreo da estação, né, também meio que naquele sentido de guardar e proteger.